Então, nós vamos hoje fazer a análise daqueles movimentos e, posteriormente, próxima semana, terça-feira, vai ser uma aula sobre ombro, tá? E aí a gente vai também deixar lá, tanto essa aula quanto a aula do ombro da semana que vem, vão estar disponibilizados lá no canal do YouTube, tá? É só vocês acessarem lá para poder entender o que nós vamos fazer. Qualquer dúvida, gente, vocês, por favor, perguntem, porque como essa aula é uma aula síncrona, a ideia dela é fazer com que a gente tire dúvidas sobre as análises e clarear bem a parte dessa teoria aí da análise do movimento, que é uma coisa importante para agora e para depois também, quando a gente for fazer lá as nossas práticas e até mesmo as análises mais complexas, tá? Então eu vou compartilhar um pouco aqui a tela e posteriormente eu vou parar um pouquinho a tela para poder voltar para deixar mais pessoas entrarem, tá? Então, vocês estão aí, gente? Tá todo mundo tranquilo aí? Fala alguma coisa aí, dá um sinal de vida. Sim, Sim, professor, tudo Ó, tranquilo. tá estamos tudo aqui. certo aí, né? Vocês conseguiram acessar lá direitinho o YouTube, ver as coisas, né? Sim. Aham. Sim, sim. Isso, então tá tudo jóia. Maravilha. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Se alguém quiser entrar aí, você, por favor, manda aqui no... Vou entrar aqui, o Fernando. Vocês, por favor, mandem aqui para mim alguma coisa no bate-papo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, gente, eu pedi a vocês que fizessem análise desses movimentos, tá? Então, a análise cinesiológica, por que ela é importante? Porque com a análise cinesiológica, nós conseguimos entender, você quando for passar um exercício para um aluno, você vai saber em que músculo você está trabalhando com aquele aluno, qual que é o objetivo seu com aquele exercício. Você vai aprender, né, a observar os erros que esse aluno pode estar fazendo no movimento. Então, vai dar para a gente uma grande capacidade de análise, né, para vocês poderem entender melhor o movimento e entender o que vocês estão fazendo. E aqui, esse é um exercício que trabalha, basicamente, a movimentação do quadril e dos ombros, tá? Então, o que acontece? Olha, nós temos, então, como a gente viu naquela aula passada, a análise cinesiológica ela é feita objetivando você entender os músculos. E aí a primeira coisa que a gente faz é o movimento. Então, movimento de. Aí você vai analisar o que está acontecendo, quais movimentos estão acontecendo. Então, o que a gente pode perceber nessa movimentação? Então, acontecendo movimentos no quadril, movimentos no ombro, né? A escápula também está se movendo. A escápula juntamente com o ombro. Não tem jeito do húmero mexer sem a escápula mover-se em conjunto, tá? Então, nós temos movimento do quadril, movimento do ombro e movimento da região da escápula, né? Existe também um certo grauzinho de movimento do pescoço desse indivíduo. Ele está também movimentando o pescoço. Então, na análise, o que a gente faz? Nós vamos trabalhar a observação aqui, quais movimentos e quais músculos estão trabalhando, quais grupos musculares, né? Então, vamos lá, o que nós vamos perceber? Primeiro, movimento de flexão do quadril. A gente sempre descreve o movimento antes de começar a análise. Então, no início aqui do movimento, o quadril está estendido, o ombro está fletido, né? E aí ele vai, então, iniciar o movimento. A gente sempre descreve o movimento antes da contração concêntrica. Então, no caso, nós temos movimento de flexão do quadril através de uma contração concêntrica dos flexores do quadril. Posteriormente, nós vamos colocar o nome dos músculos aí, né? Existe também um movimento de flexão do ombro. Então, movimentamos os flexores do quadril e os flexores do ombro. E o pescoço fez uma extensão, né? Não é necessário fazer essa extensão. Pode ter até errando e forçando a cervical dele, tá? Então, a escápula ela fez uma rotação superior. A escápula girou superiormente para poder acompanhar a movimentação do húmero. Então, essa seria a fase concêntrica do exercício. Movimento de flexão do quadril,
movimento de flexão do ombro, movimento de rotação superior da escápula. Tudo isso aconteceu, gente, através de uma contração concêntrica dos músculos flexores do ombro e flexores do quadril, através de uma contração concêntrica. Então, as fibras do músculo se encurtaram. Existe também uma grande contração sinérgica para a gente fazer esse movimento. Então, existem sinergismos desde a ponta do pé até o tronco, para poder estabilizar a coluna, estabilizar todos esses segmentos que não estão movimentando. Pode falar, Ana. É porque tem gente que está mandando no grupo que não está conseguindo entrar. Desde o começo da aula, parece que está pedindo uma senha. É senha, é? Uai, esquisito. Não sei, tem gente que está falando lá no grupo que não está conseguindo entrar. É mesmo? Aí eles estão pedindo para você aceitar. Tá, eu vou descompartilhar a tela aqui, que é aquilo que a gente combinou. Quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo quem está pedindo para entrar. Aí eu vou interromper. Acho que é a senha que estava pedindo desde o começo e o pessoal não está conseguindo. Eu estou aqui, a Hanna, o Horácio e o Lucas. Eu já admiti eles aqui. Então, gente, vamos chegar na hora. Até antes, eu abro 10, 15 minutos antes da aula, eu já estou abrindo. Tá? O pessoal entrou aí direitinho? Quem estava pedindo? Entrou, Carolina? Deu aí, né? Eu não vi, deve ter entrado agora. 3 pessoas querendo entrar. Que eu tenho que parar o compartilhamento de tela para eu poder deixar as pessoas em... Tá? Então, beleza. Então, gente, olha, dúvida nessa análise? Então, o que acontece? Olha, nós vamos sempre iniciar a análise antes do início da contração concêntrica, que é aqui, ó. Aqui a gente está em isometria, né? Isometria dos flexores do ombro, isometria do tronco, a musculatura está toda mantendo esse indivíduo em vários tipos de co-contração, vários tipos de ações sinérgicas. Uma hora dessa, Rafael, show. Estabilizar, tá? Aí nós começamos o movimento, ó. Movimento de pessoal, fecha o microfone, por favor, porque a gente está com o microfone aberto. A gente fica escutando a fala. Movimento de flexão do quadril, contração concêntrica dos flexores do quadril, movimento de flexão do ombro e rotação superior da escápula, através de uma contração concêntrica dos flexores do quadril, flexores do ombro e rotadores superiores da escápula. Aí depois a gente vai ver, tem serrátil, tem trapézio, tem o deltoide anterior, tem o coracobraquial, o bíceps, vários músculos, tem os flexores do quadril, ilioipsoas, reto femoral, sartório, mas por enquanto a gente não vai se preocupar com esses músculos, a gente vai preocupar só com os grupos musculares. Então, flexores do quadril, flexores do ombro, rotadores superiores da escápula, contraindo de maneira concêntrica. Então, eu estou vencendo a gravidade. É um exercício que trabalha os flexores do quadril e, por ação estabilizadora isométrica, trabalha a musculatura do abdômen e também os eretores da espinha, em co-contração, estabilizando a coluna, mantendo a coluna estável. Tá? Então, professor, análise. Pois não. Boa noite, Fernando. Fala, Seguinte, e quando a gente tem um movimento incorreto aí da lombar, que a gente tem uma curvatura lombar aí que a gente vê muito aí errando, né, na execução do exercício, a gente compensa com o movimento incorreto no quadril ou até da escápula mesmo, ou não? Geralmente, convém a gente pensar neles? Isso pode acontecer por várias razões, Fernando. Uma delas é encurtamento de grande dorsal. O cara que tem encurtamento de grande dorsal, o grande dorsal é um extensor da coluna e também você, quando faz a flexão do ombro, você alonga o grande dorsal. Então, muitas vezes pode acontecer do indivíduo aumentar a lordose por encurtamento de grande dorsal, por não ter amplitude suficiente para fazer flexão do ombro. Essa é uma hipótese. Pode ser que o indivíduo tenha uma fragilidade na musculatura abdominal. Aqui você está trabalhando os flexores do quadril, então você está trabalhando o ilio-psoas. O ilio-psoas é um flexor do quadril que insere na coluna e traciona a coluna para frente. Se você não tiver boa força abdominal, pode ser que sua coluna aumente a lordose. Pode ser que você tenha muita tensão, muita rigidez aqui nos eretores da espinha e pouca ativação abdominal. Então, as causas para isso aí são várias. A gente vai falando disso à medida que a gente for vendo os músculos, né? Que vai ficando interessante. Então, você imaginar, até o encurtamento do músculo aqui que está no ombro pode acabar repercutindo na coluna do indivíduo, né? Então, geralmente, isso é uma falta de estabilidade, uma falta de uma boa sinergia entre os grupos musculares e isso acaba desenvolvendo uma hipermobilidade na coluna, um processo de mobilidade excessiva que pode fazer a coluna doer. Agora,
Para isso, esse é um exercício abdominal avançado. O erro é muitas vezes você colocar um cara que não tem uma vivência de exercício para fazer o exercício desse grau de evolução, de necessidade de estabilização. Se o indivíduo está aumentando a lordose, é porque ele não está dando conta de estabilizar a coluna dele de maneira adequada. Então, nesse caso, você tem que ensinar a fazer exercícios mais leves, né? Que exijam menos ativação, estabilização, para a coisa acontecer de maneira correta. Tá? Então, vários erros podem acontecer nesse exercício. Isso é importante a gente analisar e corrigir nos alunos. Tá bom, gente? Isso foi a fase o quê, gente? Fase concêntrica. Então, vencemos a gravidade. Agora, pode falar. Cristiano, só para tirar uma dúvida, esse da escápula, seria correto eu falar, então, movimento de rotação superior da escápula através de contração concêntrica da escápula. Dos flexores superior, dos rotadores superiores da escápula. Rotadores, tá. Obrigado, professor. A gente não viu ainda os movimentos. Esses movimentos da escápula são mais complexos, eu tenho que explicar, isso é a nossa próxima aula. Vou explicar para vocês os movimentos da escápula. Mas, por enquanto, né, fica por isso aí, a gente vai depois entrar mais em detalhes nessas análises, tá bom? Professor. Oi. Quando eu vou classificar um movimento assim, eu posso classificar tudo na mesma frase ou eu tenho que fazer um por um? Não, pode fazer tudo. Movimento de flexão do quadril, movimento de flexão do ombro, movimento de rotação superior da escápula através da contração concêntrica dos músculos flexores do quadril, dos músculos flexores do ombro e rotadores superiores da escápula. Pode falar de todos. Tá bom? Tá, joia. Obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Então, isso foi a fase concêntrica, tá, gente? Eu estou vencendo a gravidade. Agora eu vou ter uma fase excêntrica, que está freando o movimento, né? Ó, freou. Então, houve uma fase concêntrica, os músculos se encurtaram. Agora os músculos estão se alongando e gerando tensão. Então, isso é uma fase excêntrica, né? Está tendo força, mas não é uma força de encurtamento da fibra, é uma força que está freando para você não bater com o abdômen no chão. Tá? Então, essa fase que aconteceu nesse momento em que o indivíduo voltou é a fase excêntrica. Então, na fase excêntrica, vai acontecer um movimento de extensão do quadril, né? Um movimento de extensão do ombro e de rotação inferior da escápula. É o oposto ao que aconteceu na fase concêntrica. Através da contração excêntrica dos músculos flexores do quadril, dos flexores do ombro e dos rotadores superiores da escápula. Então, os mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica, agora estão fazendo a fase excêntrica, tá? Então, vai ser sempre desse jeito. Quem está fazendo a fase concêntrica, na excêntrica, vão ser os mesmos músculos, só que em vez de eles estarem produzindo encurtamento da fibra, nós estamos produzindo um alongamento da fibra, produzindo aquele estiramento da fibra com geração de tensão, tá? Então, aqui, repetindo. Pois não. Igor, aqui, desculpa atrapalhar, é que eu não consigo enxergar esse movimento da escápula. Ela é mais complexo. Deixa eu dar primeiro os movimentos do ombro, porque você tem que entender quais são os movimentos da escápula. A gente não viu ainda os movimentos da escápula. A escápula roda para cima, ela gira acompanhando o movimento do ombro e desce acompanhando o movimento. É como se a escápula deslizasse no tórax. Ela desliza para cima, rodando a cavidade glenoide para cima, e ela desliza para baixo, rodando a cavidade glenoide para baixo. É um movimento da escápula sobre o tórax. Nós vamos ver isso na próxima. Ricardo. Dá para a gente analisar aí também a contração isométrica, no caso aí? Dá, também. A gente falou, né? Tem contração isométrica. Continua aquela mesma contração isométrica dos músculos flexores do tronco, dos extensores do tronco, dos músculos do quadril, dos flexores do quadril, dos extensores do quadril, dos extensores do joelho, dos extensores, dos flexores do joelho, dos flexores plantares. Tem toda uma rigidez muscular do joelho, do quadril, para manter o corpo estabilizado, né? Então, aí nós temos uma contração isométrica também, que são as sinergias, são as ações de sinergia, de estabilização, de fixação dos segmentos corporais. Beleza? Beleza. Então, repetindo, olha, movimento de flexão do quadril, movimento de flexão do ombro, rotação superior da escápula,
através da contração concêntrica dos músculos flexores do quadril, rotadores superiores da escápula e flexores do ombro. Fase excêntrica, movimento de extensão do quadril e movimento de extensão do ombro, né? E a rotação inferior da escápula, através da contração excêntrica dos músculos flexores do quadril, flexores do ombro, rotadores superiores da escápula, os mesmos que fizeram a fase concêntrica. E, além disso, nós temos também ações de isometria do abdômen, né, dos flexores. Pode falar, Gustavo? Levantou a mão aí. Dúvidas, pessoal? Gustavo tinha levantado a mão? Professor, só no final, agora você falou, Cristiano, você falou aí, seriam dos músculos flexores no segundo movimento, no movimento da fase excêntrica. São os mesmos que fizeram, o mesmo que fez isso, ó, flexor, sim. É o flexor. Na volta, são também os flexores. Não os extensores, não. Não, os extensores não. Eles podem até estar contraindo isométrica aqui, mas o movimento mesmo está sendo feito aqui no quadril em relação a ceder isso aqui. Então, ele está soltando, os flexores estão soltando devagarzinho. Sempre os que fazem a fase concêntrica são os mesmos que vão fazer a fase excêntrica, né? Então, você tem um alongamento, eles que estão segurando para você não cair. Se você contrair os extensores, você vai estender. Se você estende, você vai cair. Então, no caso específico aqui, você tem uma ação em que a coxa está mais estabilizada e, no caso, os músculos flexores do quadril, então, é o ilho psoas, o reto femoral, é toda essa musculatura que fica aqui, ó, ela está se contraindo excentricamente. Então, está soltando a musculatura, voltando devagarzinho. Tá legal? Ok, obrigado. O Carneiro, os músculos do quadril eu já entendi como que eles movimentam e tal, mas o do ombro e da escápula eu não peguei ainda. É porque, se você for ver, ó, você tá aqui com o ombro fletido, não tá? Ó, você tá com o ombro fletido. Não tá fletido aqui, ó, 90 graus de flexão. Imagina você em pé. Você tá com ele fletido a 90 graus, não tá? Uhum. Beleza. Aí você vai fazer o movimento, ó. Seu ombro passou de uma flexão, de uma extensão para uma flexão, concorda? Ele estava estendido 90 graus. Aqui ele ficou completamente fletido. É como se você tivesse levantado seu braço. Quando você levanta seu braço, está fazendo um movimento de quê? De flexão. Então, você fez uma flexão do ombro. Como você está vencendo a gravidade, os flexores, o deltoide anterior, ele puxou, seu ombro subiu. E a escápula girou, acompanhando o movimento do húmero. Como o húmero subiu, a escápula também vai o quê? Também vai subir. Rotação superior. Beleza. Beleza? Valeu. Na volta, o seu ombro estava fletido. Imagine você em pé com o ombro fletido. Ao final do movimento, o ombro, ele diminuiu a flexão dele. Então, foi extensão. Se ele continuar descendo, o ombro vai cada vez indo mais para trás, cada vez fazendo mais extensão. Beleza? Beleza, valeu. Olha. Dúvidas, pessoal? Ótimo. Então, isso seria a análise desse movimento. Então, basicamente, esse movimento trabalha os flexores do quadril, não é um exercício para o abdômen. Se a gente for olhar o motor primário, são os músculos do abdômen, mas os músculos do quadril. Mas existe uma grande ação isométrica estabilizadora do abdômen. E isso é o perigo, porque é um exercício muito avançado e a pessoa tem que ter um grau de estabilidade muito grande para dar conta de estabilizar os segmentos dela de maneira adequada. Senão vai forçar a coluna, né? Vai tudo aí, o excesso de movimento, vai lá para a coluna lombar L4, L5, L5, S1, que são geralmente os pontos de maior fragilidade, onde a gente vê mais problema na coluna das pessoas, desgaste, degenerações, né? E possivelmente até mesmo dor. Tá certo? Beleza pura? Podemos passar para o outro? Lembrando que isso vai estar gravado, depois vocês podem assistir novamente, tá bom? Outro exercício seria esse exercício de um exercício em que nós temos aqui, ó, então, antes, a gente sempre analisa iniciando da contração, antes de começar a contração concêntrica. Então, onde que é o início da contração concêntrica? É aqui, ó. A gente está aqui, ó, nessa posição. Então, o tornozelo está neutro, não está nem em flexão plantar nem em dorsiflexão.
o joelho está fletido, o quadril está fletido, tá? E aí nós vamos fazer o exercício, ó. Vou fazer o exercício de movimentação concêntrica, ó. Então, o que eu fiz? Eu estendi o meu joelho e estendi o meu quadril. Então, houve um movimento de extensão do joelho, contração dos extensores, no caso, o quadríceps, e estendi o quadril através da ação do glúteo e dos isquios surais. Então, aconteceu aqui a contração do reto femoral, do quadríceps, do vasto medial, do vasto lateral, do vasto intermédio e dos isquios surais. Os isquios surais atuando no quadril e o quadríceps atuando aonde? No joelho, né? Uma cocontração aí, atuando aí os músculos. Isso foi a fase o quê, gente? Fase concêntrica. Eu venci a gravidade. Então, eu estou lá embaixo, estendi o meu quadril e estendi o meu joelho. Contraí concentricamente o quadríceps e os músculos extensores do quadril, glúteos, né? É um exercício muito bom para o glúteo. Como o joelho está fletido, você tira um pouco aí daquela capacidade dos isquios surais, do semitendinoso, do semimembranoso, do bíceps, de atuar. Então, você acaba concentrando o exercício no glúteo máximo, principalmente, o glúteo médio também trabalha, tem a porção posterior dele, a extensora, mas a gente não precisa preocupar com o nome dos músculos agora. Por agora, só os grupos musculares, extensores do joelho, extensores do quadril, de maneira concêntrica. Perfeito? Análise da fase concêntrica. Agora nós vamos ver a análise da fase excêntrica. Eu estou descendo, ó, movimento de flexão do quadril, movimento de flexão de quem? Do joelho. Ó, fletiu o joelho e fletiu o quadril. Só que foi através de uma contração excêntrica dos extensores do joelho e dos extensores do quadril. Esses músculos extensores do joelho foram alongando levemente e o joelho foi dobrando. Como também os mesmos extensores do quadril fizeram a movimentação de flexão do quadril. Não foram os flexores do quadril que atuaram, porque se os flexores do quadril tivessem atuado, você ia tirar o pé do chão, você ia fletir o quadril. A gente não pode fazer isso, né? A não ser que você queira, né? Mas, nesse movimento, o que a gente teve? Movimento de extensão do quadril e extensão do joelho. Contração concêntrica dos extensores do quadril e extensores do joelho. Na volta, movimento de flexão do joelho e flexão do quadril através de uma excêntrica dos mesmos que fizeram a fase concêntrica. Dúvidas nesse aí, pessoal? Como é que tá? Deu para entender? Tem também a ação isométrica, né? De quem? Tem a ação isométrica dos músculos flexores e extensores do tronco para manter aqui a nossa musculatura estabilizada. Tem a ação dos músculos aqui do ombro, tá? E aí pode falar, Carolina. Eu não entendi por que quando ele sobe é fase concêntrica. A fase concêntrica, você não está vencendo a gravidade? Você não está encurtando o seu músculo? Então, quando você está aqui deitada, assim, com o joelho dobrado, e sobe, ó, aqui você está alongando. A hora que você está, o quadríceps, por exemplo, aqui, ó, você está alongando o quadríceps, está esticando ele. Na hora que você faz isso, ó, que você sobe, olha lá, o quadríceps contraiu, ele puxou a coxa aqui, ele foi para cima, então ele puxou, aí estendeu o joelho. E mesma coisa aconteceu com o glúteo, que ele estava alongado, aqui ele está mais frouxo, então quer dizer que ele encurtou, as fibras dele encurtaram. Houve uma extensão do quadril, concêntrica, venceu a gravidade, ele venceu o peso do corpo dele. Então foi a contração concêntrica. Entendi? Obrigada. Valeu. E na descida, a mesma coisa, só que na descida, o movimento que a gente observa é flexão do joelho e flexão do quadril, só que por excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica. Tá legal? Deu para entender? Deu sim. Ótimo. Obrigada. Joia. Então, vamos lá. Então, beleza. Mais um exercício, tá? Esse exercício seria um exercício feito no crossover, naquele aparelho da musculação, tá? Então, a posição inicial seria essa posição que ele está aí, ó. Esse movimento do ombro aqui, gente, a gente chama de movimento realizado no plano transverso. Então, no plano transverso, nós temos os movimentos de adução e abdução horizontal do ombro. São dois movimentos em que o ombro vai fazer
movimentação no plano transverso no eixo longitudinal. Então, nós temos, primeiro deles, a posição inicial, punho em extensão, cotovelo fletido, ombro em adução horizontal. E a escápula está um pouco abduzida, um pouco aberta. Aí nós vamos ter lá, movimento, olha, movimento de extensão do cotovelo e abdução horizontal do ombro. Ó, movimento de extensão do cotovelo, estava mais fletido, ele estendeu o cotovelo. Movimento de abdução horizontal, de abertura horizontal do ombro. Lembra de abdução, de abertura. E a escápula fez retração. Houve um movimento de retração das escápulas. Então, ó, movimento de extensão do cotovelo, abdução horizontal do ombro e retração das escápulas através de uma contração concêntrica dos extensores do cotovelo, dos abdutores horizontais e dos adutores da escápula. Fase concêntrica, ó. Comecei, ó, parei aqui, ó. Fase concêntrica, ó, tá? Então, o que a gente observa, ó? Olha lá, ó. E na volta, aí na volta nós vamos ter a fase o quê, gente? Fase excêntrica. Então, vocês entenderam a concêntrica? Então, esse movimento tem um nome especial. A gente chama de abdução. Só que é uma abdução, não é no plano normalmente da abdução, que é o plano frontal, mas é no plano transverso. Então, nós temos aí o movimento de abdução horizontal do ombro, extensão do cotovelo e adução das escápulas. Tá? Isso na fase concêntrica, em que eu venci a gravidade. Tá? E agora eu vou trabalhar na fase excêntrica. Então, agora o peso está me empurrando, tá vendo aqui? Ó, o peso está aqui, então ele está me empurrando para cá. Eu tenho que resistir a esse peso, senão o braço dele vai vir muito rapidamente para frente. Então, eu vou ter movimento de adução horizontal do ombro, movimento de extensão do cotovelo, que é pequeno, e movimento de abdução das escápulas, através de uma contração excêntrica daqueles mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica. Os adutores da escápula, os abdutores horizontais do ombro e os extensores do cotovelo. Dúvidas? Tranquilo? Então, ó, repetindo, ó, fase concêntrica, vencendo o peso, e aí o peso me puxa e eu vou soltando devagarzinho. Fase excêntrica, fase concêntrica, fase excêntrica. Esse movimento realizado é o movimento realizado no plano transverso. Interessante a gente observar também, gente, que há uma rotação acontecendo. Onde vocês acham que está acontecendo essa rotação? Fala aí alguém, dá uma ideia. Tronco. Oi? Tronco. De onde? Tronco. Não será que é o tronco que está rodando, Igor? Olha só. Repara. O ombro? Não, o ombro está neutro, está parado, ó. Quem que está rodando? Olha, o que vocês veem? Isso é uma cadeia muscular. Quadril. Tá vendo que o quadril rodou? Se observar o movimento, acontece aqui, ó. É a rotação interna e externa do quadril, ó. Olha lá, ó. Viu? A espinha aí, aqui indo para trás, ó. Então, aqui aconteceu uma rotação do quadril também. A rotação interna do quadril direito, rotação externa do quadril esquerdo. Isso aí depois a gente vai ter que explicar com mais calma, que é mais complicado de entender. Tá bom? Professor, mas isso é desejável nesse movimento? Depende. Vamos supor que você quer treinar esse aí para um tenista. Se o cara é tenista, quando ele bate na bola, ele tem que usar o corpo todo. Não é só o braço que mexe quando você bate numa raquete. Tem toda uma cadeia muscular, que é o tensor da face lata desse lado aqui, ó. Ele passa aqui, junta com uma face que tem aqui, que pega no deltoide, no serrátil, no oblíquo, no serrátil, vai lá na escápula. Então, se você quer treinar esse movimento com uma cadeia em que várias articulações estão se movimentando ao mesmo tempo, é interessante você fazer isso. Agora, se você não quer, se você quer mexer só o ombro e não quer ter movimento, não quer ter transferência de força, transferência de torque do membro inferior para o membro superior, aí você manda o cara isolar. Seu objetivo é a hipertrofia dessa musculatura aqui de trás das costas, do romboide, do trapézio. Então, você não precisa de estar criando torque aqui no quadril para fazer o movimento lá, porque pode até você exigir menos força daqui, né? Então, é interessante que você isole. Mas se você quiser potência, se um esporte que exija força explosiva, por exemplo, você tem que ter toda essa cadeia giratória aí acontecendo. Imagina um jogador de tênis fazendo um backhand.
A hora que o jogador de tênis faz o backhand, ele tem que usar a perna. Você acha que não? Não é à toa que o Guga teve lesão aqui no quadril, ó, porque ele girava excessivamente o quadril quando bate na bola. Tá certo? Deu para entender? Entendi, obrigado, professor. Então aí vai depender do seu objetivo com o exercício. Qual que é a sua ideia com o exercício? Tá legal? Professor. Pois não. Professor, Cristiano, só para repetir em relação aos grupos musculares no movimento 1, fase concêntrica, e o 2 na fase excêntrica. Na fase concêntrica, extensão do cotovelo, abdução horizontal do ombro, ok? Mas o grupo muscular? Retração da escápula. Retração da escápula. É o movimento. Depois nós vamos ver esse movimento da escápula, eles são mais complicados. Na próxima aula. Tá. E o da excêntrica é abdução horizontal do ombro. Adução horizontal do ombro. Isso. Extensão do cotovelo. Não, flexão do cotovelo. Se você estendeu, na hora que você volta, você dá uma flexionadazinha, né? E depois a escápula que fez a adução, a escápula vai abrir. Ela vai ter uma leve abdução da escápula. Ah, tá. É o contrário do ombro. O contrário do que aconteceu na fase concêntrica. Sempre é assim. É o contrário do que aconteceu na fase concêntrica e os músculos são os mesmos. Só que os músculos estão freando o movimento, eles não estão acelerando o movimento. Eles estão fazendo aquela frenagem. Por isso é uma contração excêntrica. Beleza? Tranquilo? Joia. Isso aí, gente, nós vamos fazer o curso inteiro, tá? Essa análise aí, nós vamos ver várias vezes de novo, colocando os músculos, colocando toda a parte de movimentação, com os músculos direitinho, vocês vão entender. É só para vocês terem essa ideia, eu quero que vocês entendam aí, é o concêntrico, o excêntrico, isso aqui é o difícil de entender. Depois, colocar o nome dos músculos, isso aí depois a gente vai aprofundando, tá bom? Então, vamos lá, ó. Esse agora, ó. Esse movimento, gente, a gente pode ver, a gente pode analisar esse movimento de duas maneiras, né? Esse cara, ele tá empurrando o peso, tá? Ele tá empurrando o peso. Seria um desenvolvimento, tá? Um exercício de desenvolvimento. Então, teria a fase concêntrica, ele está empurrando o peso, e a fase excêntrica, ele está soltando o peso, está empurrando ele, tá? A gente poderia analisar dessa maneira, tá? Ele está empurrando o peso para cima. Então, aonde que inicia a fase concêntrica? A fase concêntrica é aqui, ó, né? Olha lá, ó. É nessa posição, fase concêntrica do movimento. Aí ele vai, então, iniciar a fase concêntrica. Então, quais posições que ele está? A escápula está neutra, né? O ombro, ele está numa posição de abdução. Ele está abduzido, está aberto. O cotovelo está fletido e o punho está neutro. Aí ele vai fazer o movimento. Ele vai fazer o movimento de abdução dos ombros através da contração concêntrica dos abdutores do ombro, deltoide, fibras médias, supraespinhoso, tá? A escápula vai fazer uma rotação superior para poder acompanhar os movimentos do húmero e o cotovelo que estava fletido fez o movimento de extensão. Então, extensão do cotovelo, abdução do ombro. Observe que não é abdução horizontal, porque agora ele está no plano dele mesmo, que é o plano frontal. Então, a gente não precisa falar que é abdução frontal. É abdução normal, porque a abdução ele acontece no plano, que é o plano normal, que é o plano frontal, tá? E aí, fase concêntrica. Estendi o meu cotovelo, trabalhei o tríceps concêntrico, rodei a escápula superiormente, e isso, então, me proporcionou a subida do braço, tá? Fase concêntrica. Aí, agora, o peso que está aqui está pesando, então eu vou agora soltar devagar e vou fazer uma fase agora em que o peso está me obrigando a frenar o movimento, a frear, senão daí seria muito rápido. Então, vai acontecer um movimento de rotação inferior da escápula, adução do ombro e flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica, que foram os abdutores do ombro, os extensores do cotovelo e os rotadores superiores da escápula. Só que dessa vez eles se contraíram de maneira excêntrica. Então foi soltando lentamente o movimento, voltou fase excêntrica. Beleza? Tranquilo? Carneiro. Pois não. Na fase concêntrica, o cotovelo ele faz a flexão?
Uma extensão. Ah, tá. Eu entendi flexão. Ó, extensão do cotovelo e flexão do cotovelo, né? Ele começa fletido. Então, ele termina estendido. Então, ele estendeu. O tríceps contraiu concêntrico. Aí o peso está pesando e o tríceps está soltando devagarzinho, excêntrica. Só que o movimento é flexão e a contração excêntrica do tríceps. Certo? Certo, beleza? certo, obrigada. Joia. Professor, pois não. O movimento quando ela abaixa, como que é? Rotação inferior da escápula. Rotação inferior da escápula, adução do ombro e flexão do cotovelo. Tá? E quando concêntrico, ó, esticou, rodou superior, estendeu, abriu. Fechou, rodou inferior, cotovelo fletiu e houve, então, toda aquela contração excêntrica, de frenagem. Né? Diferente seria fazendo um pulley, né? Se eu estivesse puxando isso aqui para baixo, já seria completamente diferente. Depois nós vamos analisar. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Bom. Esse exercício aqui agora, olha, seria um exercício em que nós temos, então, posição inicial. Seria essa. Quadril fletido, ombro em extensão, punho estendido, cotovelo fletido. Flexão do cotovelo, extensão do ombro, extensão do punho. Tá? Isometria do tronco para estabilizar, isometria dos flexores e extensores do quadril para manter tudo estável, rígido. Tá? Vou fazer agora a fase concêntrica do exercício. Ó. Subiu, fase concêntrica. Desceu, excêntrica. Ó, tá vendo? O ombro está muito estendido. Tomar cuidado, que isso aqui, essa amplitude grande aqui, ela força o ombro da pessoa. Se a pessoa não tiver com a escápula bem retraída, ela vai ter um excesso de deslizamento anterior do ombro, que vai acabar pegando o tendão aqui do bíceps, do supraespinhoso, machucando esses tendões da pessoa. Então, muito cuidado com essa amplitude extrema do ombro aqui, ó. Não é legal. Então, eu tô aqui, ó. Fala. Deixa eu comentar, hoje você está botando só exercício polêmico, hein? Não, mas não é não. É todo exercício. A maioria. Todo exercício é polêmico, Fernando. Todo exercício é polêmico. Se ele não for feito de acordo para a pessoa certinha, ele causa problema. Com certeza. Não tem exercício que é inócuo, não. Eu brinco, exercício é igual remédio. Tem indicação, tem dose, tem efeito colateral. Né? Isso é um efeito colateral desse exercício se ele não for feito corretamente. Você pode diminuir a amplitude, você pode aduzir bem as escápulas, que vai impedir excesso de deslizamento anterior. Tem pessoas que não devem fazer esse exercício, que tem o ombro já deslocado muito para frente, né? Tem pessoas que não conseguem aduzir muitas escápulas. Então, tudo isso a gente vai ver aí com o passar do curso, tá? Então, ó, voltando aqui para o início, ó. Aqui eu cheguei no máximo da minha contração excêntrica. E agora eu vou iniciar a contração o quê? Concêntrica. Então, ó, movimento de concêntrico. Então, o que aconteceu na fase concêntrica? Extensão do cotovelo e flexão do ombro. O ombro estava muito estendido, agora está menos estendido. Então, o que ele fez? Ele fez flexão. Trabalhei o deltoide anterior, trabalhei o córaco braquial, o deltoide anterior trabalhou, jogou o ombro para frente. Concêntrico. Tá? Então, repetindo, ó. Olha lá, você está lá, ó. Chegou no máximo da excêntrica. Ó, chegou no máximo. Aí você vai subir. O ombro está muito estendido. Agora o ombro vai flexionar. Ele estendeu e no final do movimento ele vai estar menos estendido. Então o que aconteceu com ele? Aconteceu uma flexão. Tá? Flexão do ombro. E depois, ó, flexão também. Ó, flexão do ombro e extensão do cotovelo. O ombro fletiu, o cotovelo estendeu. Tríceps, fazendo a contração concêntrica, deltoides, flexores do ombro, deltoide, córaco braquial, fazendo a flexão do ombro. Deu, gente, para entender? Ó. Eu não consegui entender, eu não estou conseguindo enxergar esse movimento do ombro de flexão e extensão. Repara, ó. Tá lá, não tá? Como é que tá o seu ombro aqui, ó? Uhum. Completamente o quê? Como é que chama esse movimento? Extensão. Então, isso que eu não... O ombro não estendeu? Não foi para trás?
Extensão do ombro é quando você leva o ombro para trás, não é? Sim. Então, só quando eu levo o ombro para trás, que é a extensão? Você partiu da posição... É que eu não tô lembrando. Extensão é isso aí, é levar o ombro para trás. Ó. Isso é extensão, tá? Ah, tá. Aí, como você estava muito estendida e agora, ao final do movimento, você não está tão estendida, ó, você teve que fazer uma flexão. É como se você estivesse em pé, pegado seu braço que está lá para trás, levado para frente. Para fazer isso, você teve que atuar nos músculos flexores. Por isso que a gente falou que é flexão. O homem ainda está estendido, só que ele está menos estendido. Então, ele fez um movimento de flexão. Houve uma flexão do ombro e uma extensão do cotovelo, que ajudou também a... Ah, sim. Entendeu? Uhum. Agora eu entendi. Obrigada. Olha. Então, isso foi a fase o quê, gente? Fase concêntrica do movimento. Houve uma ação concêntrica dos músculos. Venci a gravidade, né? Continuei a isometria aqui do tronco, isometria de todas essas estruturas. Aí agora eu vou fazer a fase excêntrica. Ó, eu freiei o movimento, senão eu ia bater o bumbum no chão. Freiei o movimento. Ó, fiz movimento de frenagem, ó. Eu estou freando o movimento. Então, que movimentos que estão acontecendo? A flexão do cotovelo e a extensão do ombro, né? O ombro ficou estendido e o cotovelo ficou fletido. Só que foi através de uma ação excêntrica dos extensores do cotovelo e dos flexores do ombro. Os músculos flexores do ombro que fizeram a fase concêntrica agora vão soltar devagarzinho para fazer a fase excêntrica. Então, é uma excêntrica dos flexores do ombro e uma excêntrica dos extensores do cotovelo. Seria uma flexão do cotovelo e uma extensão do ombro através de uma contração excêntrica dos flexores do ombro e dos extensores do cotovelo. Deu para entender? Professor, Fala. então, nessa questão de concêntrica e excêntrica, Ah, é melhor analisar tendo em vista, tipo assim, por exemplo, quando faz a força, você tem a concêntrica, correto? e você pode analisar assim, ó, você pode analisar se você está vencendo a gravidade ou se você está sendo vencido pela gravidade, né? Ou se o seu músculo está produzindo encurtamento ou um alongamento. Então aqui, por exemplo, ó, você subiu, então você venceu a gravidade, ó, então é concêntrico. E você desceu. Aí quando você desceu, o que é? Excêntrico. Você entendeu? O concêntrico é a fibra encurtar. Aí quando a fibra encurta, o cotovelo estende. Quando a fibra alonga, ó, o tríceps alongou. O tríceps está fazendo força. Não foi o bíceps que contraiu aqui para dobrar esse cotovelo. Foi o tríceps de maneira o quê? De maneira excêntrica. Houve uma contração excêntrica do tríceps. Entendido ou não, pessoal? O Carneiro, o ombro faz algum tipo de rotação nesse movimento? Não. Rotação não. Esse movimento ele é feito no plano sagital. Ele é feito no plano sagital. Então, é flexão e extensão do ombro. Não tem rotação, não. A escápula movimenta. Pode movimentar ou pode ficar estática. Ela pode fazer elevação, ela pode fazer depressão ou ficar estática se o indivíduo estabilizar bem, ter uma boa estabilidade escapular. Valeu. Beleza. Tranquilo aí, gente? Nós vamos esmiuçar isso aí bastante no curso, tá? Então foram esses que eu pedi para vocês analisarem, não foi? Foram esses aí. Tem alguma dúvida, pessoal? Querem que eu volte aqui em algum... Professor, tem outros também que o senhor tinha passado. Pois é, professor, tem um supino, tem uns outros exercícios. Tem um supino aqui, deixa eu pegar o supino aqui. Professor, tem um agachamento também que o senhor pediu para a gente fazer essa análise, que o cara, eu não sei explicar, ele suspende a barra fazendo uma isometria do ombro. Deixa eu ver aqui. É porque esses aí que eu tinha que fazer o slide aqui. Só um minuto. Esse aqui, gente, ó, ele é tipo um supino, né? Só que, qual que é a diferença desse aí? Esse aqui, ó.
Supino você empurra a barra, né? Aí, em vez de você empurrar a barra, você está subindo. Qual que é a diferença, pessoal, desse exercício? Se a gente fosse analisar esse movimento aqui que vocês estão vendo, um supino com remada, a combinação, olha lá. Então, primeiro, em qual plano que esse movimento está sendo feito? Qual plano? Transversal. Oi? Transversal. Transversal. Então, se é um movimento no plano transverso e o húmero está mexendo, a gente pode dizer que seria um movimento aqueles movimentos de adução e abdução horizontal, né? Então, iniciando, primeiro, quando eu estou, antes de começar a fase concêntrica, que é aqui, o meu ombro se encontra em adução horizontal e a escápula abduzida. Aí eu vou fazer o movimento, olha, vou puxar e o cotovelo está em extensão. Aí eu vou fazer a flexão do cotovelo e a abdução horizontal do ombro. Tá? Ó, flexão do cotovelo, abdução horizontal do ombro. As escápulas também fizeram retração. Isso foi a fase concêntrica do movimento. E agora eu vou fazer a fase excêntrica, em que eu vou lentamente freando o movimento. O movimento será o movimento de adução horizontal e abdução das escápulas. Só que através da contração excêntrica dos músculos que fizeram a abdução horizontal e dos que fizeram a retração da escápula, romboide, trapézio, fibras médias, deltoide posterior, vai soltando devagarzinho para você, ó, aqui, ó, adução, abdução horizontal do ombro. Quando eu subo, e a retração das escápulas. Na volta, seria o movimento de adução horizontal do ombro e a escápula faz a abdução. A gente não vai trabalhar muito peitoral aí nesse exercício. Trabalharíamos se fizéssemos o supino. No supino, quem vai mexer é a barra. Aí, no supino, seria o movimento de adução horizontal do ombro na fase concêntrica e extensão do cotovelo, e na fase excêntrica, o movimento de abdução horizontal com flexão do cotovelo. Então, na concêntrica, seria adução horizontal, abdução da escápula. Na excêntrica, seria o movimento de abdução horizontal e retração das escápulas. Contrário disso que está acontecendo aqui, né? Ó, concêntrica, excêntrica. Concêntrica, abdução horizontal do ombro. Excêntrica, adução horizontal do ombro. Deu para entender, gente? Tranquilo? Sim, no supino, a concêntrica é na hora que sobe. O concêntrico é na hora que sobe a barra. Né? O supino você vai subir a barra. Então, eu coloquei flexão e extensão do ombro. Não, não é. A flexão e extensão seria feita no plano sagital. Quer ver? Ó? Por exemplo, esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, ó. Então, o que está acontecendo nesse exercício? Ó? É um movimento de extensão do ombro e flexão do ombro. Veja que ele é feito no plano o quê? Sagital. Ó. Extensão do ombro, flexão do ombro. Né? Aquele que a gente viu, ele é realizado no plano transverso, é um plano diferente. Se você tivesse fechado bem as mãos, aí sim. Se você tivesse feito com o braço bem coladinho no corpo, aí seria o movimento na hora de, né? E na hora de voltar, movimento de flexão. Entendeu? Mas aqui não, seu braço está aberto. Então, na hora que eu subo, é abdução ou quando eu subo a barra? Quando você sobe, quando você está repetindo exatamente esse exercício aqui, ó, você está subindo, o seu ombro está fazendo ele está abrindo. Então, é a abdução horizontal, né? E retração das escápulas. Na hora que você está soltando, é a adução do ombro.
excêntrica. E a escápula está abduzindo também, com os adutores soltando a escápula devagarzinho. Tem flexão e extensão do cotovelo Tem também, né? flexão e extensão do cotovelo. Na subida concêntrica do bíceps, na descida excêntrica do bíceps. Tá? Subida concêntrica do bíceps, excêntrica do bíceps na hora de descer. Tá legal, gente? Deu para entender? Você repete esse movimento, então, professor, dessa fase concêntrica, por favor? Fase concêntrica, então. Movimento de flexão do cotovelo e abdução horizontal do ombro. Flexão do cotovelo, abdução horizontal do ombro. Retração das escápulas, tá? Tudo acontecendo. Fase concêntrica. Ó, na fase concêntrica, o ombro fez abdução horizontal, retração escapular, tá? E flexão do cotovelo. Quando você desce, você está fazendo uma abdução horizontal e a escápula fez uma abdução. E o cotovelo que estava fletido passou a uma posição de extensão. Tá. E os músculos são o de retração da escápula, de flexão de cotovelo e de abdução e adução do ombro? Só que de maneira excêntrica. Tá. Então, os mesmos que fizeram a concêntrica. Os mesmos que fizeram a concêntrica vão fazer a excêntrica. Não tem jeito de trabalhar os outros. Então, se você fletiu o cotovelo, vai ser os flexores do cotovelo. Se você fez um movimento de abdução horizontal, ó, vão ser os abdutores horizontais que vão cair excentricamente. E se você retrair os escápulos, vão ser os retratores da escápula também fazendo a fase excêntrica. Tá, Joia, obrigada. Esse aqui agora, gente, ó. Esse aqui é um exercício interessante, ó. Por quê? Vocês acham que tem fase excêntrica nesse exercício? O que vocês acham? Tem fase excêntrica? A fase excêntrica ocorre junto com a concêntrica, professor? Não. Não. Ó. Não, eu falo, tipo assim, em músculos diferentes. Não. Seria no meio do caminho ali, velho? Não. Ter ele tocar, ter ele ficar com o corpo reto, não? Não. Então, observa, ó, esse movimento é a inclinação para a esquerda e a inclinação para a direita. É o movimento de inclinação para a direita, movimento de inclinação para a esquerda. Então, o que acontece? Como aqui a gravidade está anulada, né? Assim, a pessoa está deitada, toda vez que você inclina para um lado, vai contrair os músculos concentricamente desse lado. O de lá está alongando, ele não está contraindo excêntrico, ele está simplesmente deixando o movimento acontecer. Então, não tem uma frenagem. Você está simplesmente contraindo concêntrico para um lado, concêntrico para o outro. Então, aqui só tem contrações o quê? Concêntricas. Não existe uma contração excêntrica, só concêntrico. É como se você estivesse arrastando seu corpo no chão. Então, não vai ter uma frenagem, não vai ter necessidade de frear o movimento. Concêntrico, excêntrico. Não vai ter excêntrico. Só vai ter o quê? Concêntrico. Ó, concêntrico para um lado, para a direita, concêntrico para a esquerda. Não existe fase excêntrica nesse movimento. Deu para entender? Como é que ficaria a análise cinesiológica dele, então? Se você estivesse aqui, ó, começando aqui, ó, movimento de inclinação do tronco para a direita, através de uma contração concêntrica dos músculos inclinadores laterais direito, oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar do direito. Aí agora, de cá, nessa posição aqui, até o final, movimento de inclinação do tronco à esquerda, contração concêntrica dos oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar do lado esquerdo. Não tem fase excêntrica. Entendeu? Mas se eu voltar, por exemplo, você foi para um lado, e aí quando você tá voltando,
Quando, por exemplo, tá no meio, o corpo fica no meio, alinhado. Certo. Seria excêntrica, não? Na minha cabeça. A não ser que você estivesse em pé. Se você ficar em pé, vai ter excêntrica. Porque o peso vai te puxar. Mas se você estiver deitada, não. Não tem necessidade de ter contração excêntrica. Ah, sim. Mas se eu fizer em pé... Ah, em pé já é diferente. Tem que analisar sempre a ação muscular. Como é que está a gravidade. Aqui a gravidade está atuando o tempo inteiro para voltar e para ir. Agora, se você estiver em pé, aí vai ser diferente. Em pé vai ser excêntrica do lado contrário que você está inclinando. Entendeu? Porque aí a gravidade vai atuar. Mas se você está deitada, não. Se você está deitada, não tem necessidade de ter contração excêntrica. Vai ser só para acelerar para um lado e acelerar para o outro. Não vai ter fase excêntrica. Entendido, gente? Ficou claro? Professor, Cristiano, só porque eu estou assim, formulando aqui na minha cabeça, pelo que eu entendi, então, aí esticar, igual esse exercício que você acabou de falar aí, que ele faz essa rotação aí, né? Quando estica o músculo, não quer dizer necessariamente que é excêntrico, né? É excêntrico é quando ele freia. Ele vai ser excêntrico se ele estiver contraindo. Aqui ele está relaxado. Você não está precisando de fazer nada para segurar. Você está simplesmente relaxando e deixando o lado contrário puxar. Entendeu? Não está freando nada. Não tá, se frear, vai impedir o movimento, né? Você quer que o organismo relaxe um para o outro contrair. Né? Aí não tem fase excêntrica. É só fase concêntrica. Ficou claro? Ok, obrigado. Simplesmente relaxando. Se você relaxa o músculo, aí não tem contração, não tem ativação de actina e miosina, não tem nada. Simplesmente o relaxamento da fibra. Entendeu? Ficou claro? Ficou, professor. Obrigado. Beleza. Então, aqui, ó. Esse aqui agora, ó. Agora, vocês acham que tem excêntrica? Ó. Então, o que vai acontecer? Ó. Eu tô aqui, né? Ó. Então, eu tô em isometria, né? Fiz uma isometria. O peso tá me obrigando a descer. Então, eu tô trabalhando o oblíquo externo, o oblíquo interno, desse lado de baixo. O lado de cima não está trabalhando. Quem exercício separa, pode até ter uma fixaçãozinha, mas a ação primordial é da musculatura que está embaixo, tá? São os oblíquos externo, oblíquo interno, né? O quadrado lombar do lado esquerdo, desse lado de baixo. Então, é um movimento de inclinação do tronco para o lado direito. E o tronco inclinou para a direita. Mas quem que contraiu excentricamente? O lado esquerdo, o lado de baixo. Tá? E aí eu vou subir. Ó. Quando eu subo, eu faço a inclinação do tronco para o lado esquerdo. E aí eu tenho a concêntrica dos que tinham feito a excêntrica, que são esses músculos inclinadores laterais da esquerda. São esses músculos aqui de baixo que estão trabalhando. Ô Carneiro, então, o lado direito do abdômen, por exemplo, ele não é trabalhado nem na descida e nem na subida, né? Não, pode ter uma pequena contração para estabilizar ali o tronco, a isometria. Mas a ação, o exercício, se você passar esse exercício com o aluno, você tem que estar consciente que ele está trabalhando na parte de baixo. É aqui que está a contração mais forte. Lá em cima tem uma pequena só estabilização. Mas a excêntrica embaixo, aqui, ó, excêntrica, aqui, ó, seria movimento de inclinação do tronco. O tronco se inclinou para a direita, né, ó, através de uma contração excêntrica dos inclinadores da esquerda. Os que estão aqui embaixo se contraindo excentricamente. Tá? E aí, quando sobe, os que estão embaixo contraem concentricamente. Eles encurtam. Aí o indivíduo sobe. Então, é concêntrica dos inclinadores do tronco para o lado esquerdo. Esse aqui, ó. De baixo. Ficou claro? Ficou, obrigado. Deu para entender, pessoal? Então, ó. Posição inicial seria essa, ó. Antes da concêntrica. Na posição inicial, meu tronco está inclinado para o lado de cima, que é o lado direito. Aí, na hora que eu subo, eu faço o movimento de inclinação do tronco para o lado esquerdo, que é o lado de baixo. O tronco inclinou para o lado de cá. Só que foi através da contração dos músculos aqui de baixo.
que são concentricamente os músculos inclinadores do tronco para a esquerda, que é o lado de baixo. Nesse caso, os sinergistas estão trabalhando bastante também, bastante, né? Ó, perna, quadril, né? Tem também aqui o movimento do quadril, que é aduz, olha, o quadril desce, ó. O quadril está descendo, então tem a adução do quadril e tem a abdução do quadril da perna daqui de baixo. Mas isso aí vai complicando. Entendido, gente? Então, essas são as análises que eu queria que vocês fizessem, tá? Eu vou pedir que vocês façam análises. Eu vou colocar também esses 2 exercícios aqui, só que isso aqui eu quero que vocês escrevam para mim, tá? Escrevam, pode mandar no Moodle. Eu quero que vocês analisem esses 2 movimentos aqui, ó. Esse movimento, subida e descida, apoio no solo, e esse exercício que é a extensão do ombro no pulley. Tá certo? Esse eu quero que vocês escrevam para mim e me mandem até terça-feira que vem no Moodle. Tá legal? Vai valer como ponto aí da disciplina. Tá, ó. Então, ó. Você vai abrir alguma coisa pra gente postar lá, professor? Vou. Acho que tem. Vocês têm. Pode mandar trabalho pelo Moodle, não pode? Pode. Mas eu que tenho que abrir alguma coisa lá? Não, né? Você vai abrir uma opção de trabalho para a gente poder anexar o arquivo, entendeu? Ah, perfeito. Exato. Vou olhar isso que eu não sei. Eu não fiz isso ainda não. Vou fazer lá. É só gerar no quadro de avisos ou então no quadro de tarefas lá. Provavelmente tem adicionar tarefa, alguma coisa lá. Tá. Deixa que eu vou fazer isso então. Aí eu mando para vocês. Vocês podem fazer até terça-feira que vem, tá bom? Ok, obrigado. Esse movimento e esse movimento. Tá? Os 2 movimentos. Pessoal, vocês vão... Professor, Oi. Eu queria só tirar uma dúvida. Você até passou naquele exercício do que você falou que é tipo um supino invertido, né? Eu queria ver, ele pode ser analisado como o exercício de barra também? O primeiro da direita. A barra é mais um pulley, né? A barra você está fazendo como se fosse um pulley. Esse aí não. Não dá para analisar como pulley, não. Não dá para analisar como barra, não. Porque na barra você vai fazer o movimento mais no plano frontal. Você está em pé, você vai fazer a adução e a abdução do ombro. Concêntrica quando você fecha o braço e excêntrica na hora que você abre. Aqui não, aqui você tem movimento de adução e abdução horizontal. Outro movimento, outro plano de movimento, né, Cristiano? Não, sim. Quanto ao plano, entendi. Mas eu falo só o grupo, né, que está trabalhando. Muda tudo. O corpo é específica a tarefa que você pede para ele. Se você pedir uma tarefa diferente no outro plano, vai mudar completamente os músculos. Vai mudar a ativação elétrica. Tá? Ok, professor. Obrigado. Então, pessoal, é isso por hoje, tá? Então, eu vou salvar essa aula no canal. Vocês podem vê-la novamente. Eu vou abrir a coisa de exercício lá no Moodle. Vou postar esses exercícios aqui também, que são os que eu quero que vocês analisem, tá? Esses são, vocês olhando lá nos slides que eu vou postar, são os últimos. É essa flexão de braço e o apoio no solo e esse pulo e pegada fechada. Tá? São esses 2 exercícios. Aí vocês vão escrever, manda para mim, que aí vai anexar lá para vocês para valer ponto. Tá bom? Beleza. Beleza, valeu. Próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre ombro, tá? Então, eu vou dar uma aula e vamos explicar os movimentos da escápula, essas coisas que vocês estão tendo dúvida aí, eu vou explicar através de uma aula teórica. Mesmo horário, 10 para 7, na terça-feira que vem. Beleza? Tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp que eu respondo. Posso também mandar os vídeos pelo WhatsApp se alguém tiver dificuldade. Professor, deixa eu esclarecer uma dúvida aqui que eu acho que é para todos. Pois não. Desde semana passada a gente está tendo um impasse aí, uma dificuldade danada quanto ao entrar no Zoom, sabe? Porque a gente acaba atrapalhando, entrando um pouquinho depois, ou então às vezes dá um erro no sistema e a gente custa entrar também no Zoom e acaba te atrapalhando também. Haveria possibilidade de usar um outro meio, igual a gente está usando o Team? Eu comprei o Zoom, eu acho o Zoom tão bom. Tá. O problema comprou ele, né?
é a hora que o pessoal atrasa e eu começo a aula, que o pessoal fica pedindo. Mas normalmente todo mundo que entra no horário entra rapidinho, não tem estresse não. Entendi. Eu vou É porque começar igual mais cedo. Eu vou abrir mais cedo a aula, aí vocês entram lá, entra primeiro, que aí não tem problema. Tá? Porque igual hoje solicitou uma senha que nunca havia solicitado pra gente. Aí igual teve um colega nosso que ficou sem participar hoje por conta disso. Não conseguiu esse acesso por dessa senha, sabe? Quando a gente manda aquele link, já tem a senha, já tem tudo. É só clicar nele que já dá direto, né? Agora, o problema é esse. O Zoom é muito tranquilo, não vejo problema não. Tá? Não, bacana então. Obrigado, viu? Se tiver problema, se você tiver problema para entrar, me manda no Zap, que eu fico olhando o Zap aqui, eu paro e olho. E tento resolver. Bacana. Tá legal? Obrigado, professor. Beleza, Fernando. Professor Cristiano, mas assim, a Juliana até fez um comentário aí. Realmente, às vezes, a gente está tentando entrar um pouquinho antes e tá dando erro. Eu até tirei foto hoje para ver. Aí você mandou o link, né? E a gente acessou de novo. Mas a gente estava usando o outro link anterior e não estava conseguindo. Então eu vou mandar o link. A nossa aula acaba 10 para 8, perdão. Então a gente sai do Teams para sua aula, né? E aí às vezes não tá dando, esse tempo não tá dando. Eu vou abrir a sala 10 para as 8 e espero até as 8 para começar a aula. Não tem problema não. Será que a gente não está caindo numa sala de espera, não? Tem que ver se está ativada, professor, que aí quando a gente entra e está na sala de espera, a gente